Moraes tem apoio do Supremo para barrar a suspeição e julgar trama golpista na primeira turma. Ana Pompete afirma que caberá a ele definir se o caso da trama golpista, se caberá ao Moraes, será julgado pelo plenário completo ou pela primeira turma que reúne parte dos ministros. Também não tem havido no tribunal espaço para discussão de suspeição do ministro em processos em que, além de juiz, ele também é parte. Moraes foi o principal personagem, que autorizou a operação da PF aqui que a gente está mencionando. O Supremo pautou para 6 de dezembro o início do julgamento de pedido do ex-presidente Bolsonaro para tirar Moraes da relatoria do caso. A análise da ação vai ser feita no plenário virtual, ou seja, sem interação física entre os ministros que depositam seus votos no sistema eletrônico. Apesar dele ter sido, segundo as investigações, um dos principais alvos, o assunto é delicado e nos bastidores Moraes tem falado em levar a discussão à primeira turma da corte, colegiado com 5 ministros e não ao plenário completo com 11. A defesa da permanência do relator é vista como uma defesa da própria corte pelos ministros. Andresa, boa tarde. Não estou ouvindo a Andresa, não sei se é o microfone que está fechado, acho que sim, né? Aqui, esqueci de Pronto. ligar. Boa tarde, Diego Sakamoto, todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lembrar aqui quem é que compõe essa primeira turma, né? É o Alexandre de Moraes, que é o presidente, a Carmen Lúcia, o Fux, o Zanin e o Flávio Dino. Então, assim, como se chama lá no Supremo, uma Câmara de Gás. São todos ministros aí que muito possivelmente vão votar aí pela aceitação da denúncia e pela condenação dos envolvidos. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele pede água, que ele pede anistia, ele também está confirmando, de uma certa forma, os crimes que cometeu, porque ninguém pede anistia se não tiver certo, de que fez alguma coisa errada no verão passado. Ele deveria falar que ele quer se defender, que ele tem como se defender. Então, ele já está partindo direto para a anistia, porque ele sabe bem o que aconteceu. O Alexandre de Moraes, como vocês colocaram, tem muito apoio no Supremo. Eu converso bastante com os ministros do Supremo e não tem ninguém ali, nem os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Cássio Nunes e o ministro André, que digam que o Alexandre de Moraes tem que ser afastado. Eles consideram ali na corte que o Alexandre de Moraes foi corajoso, foi quem tomou a frente de todos esses episódios que a gente viu e que conseguiu segurar também a democracia do país. Se não fosse o Alexandre de Moraes, é o que eles reconhecem, a gente poderia ter descambado aí para um golpe. Então, não tem a menor hipótese do Alexandre de Moraes ser afastado da condução desse processo, e se isso for julgado na primeira turma, tem uma composição bastante rígida, o perfil desses ministros. Acredito até, viu, diante de tantos questionamentos com relação à presença do Alexandre, que o ministro poderia levar isso para a turma, para o plenário do Supremo, porque a gente teria aí um julgamento histórico. Seria importante os ministros se manifestarem, colocarem as suas posições com relação a isso e mandarem um recado também para o país de que não se pode mais aceitar golpismo de militares. A gente vem comentando aqui nos programas que há muito tempo os militares vêm tentando golpes aí no país, desde a época ali do Getúlio e dali para frente, e nada acontece, Eles sempre recebem anistia ou qualquer outro tipo de acordo, que é feito para que ninguém seja punido. Eu conversei com um ministro do Superior Tribunal Militar, porque esse caso não é só, ele também é um crime militar, isso alguma hora vai chegar lá, e ele me colocou o seguinte: eles não estão querendo falar, porque a frase dele é o seguinte: a gente está vivendo uma situação muito delicada. Então, existe uma tensão muito grande nas Forças Armadas, por mais que o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa, queira isolar esse assunto e dizer que são CPFs, não é o CNPJ das Forças Armadas, atingiu muito fortemente a imagem das Forças Armadas, sim, e tem uma preocupação muito grande ali com relação a tudo isso, como é que esse desgaste, vai ser refeito e como é que as Forças Armadas vão ser vistas daqui para frente pela população.